Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar sobre bolsa em queda, como você pode se proteger. Vamos lá então? Bom, se você não me conhece ainda, eu vou me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em Economia na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, consultor de empresas, na verdade fui consultor de empresas por 15 anos, fui também professor universitário, atualmente atuo como educador financeiro e consultor econômico e de investimentos. Esse é meu site, www.vicenteguimarães.com. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra lá no meu site e veja meus cursos online e também a minha parte de consultoria, tá bom? Então vamos lá. E aí, a bolsa caindo, né? Na última semana, que estamos na semana de entre 18 mais ou menos e 25 de março de 2019, tá? Se você está vendo esse vídeo depois, você já sabe o que aconteceu. Mas agora ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, quem está nesse ponto agora começou a ficar preocupado, que a bolsa bateu lá os 100 mil pontos, tal, ficou todo mundo feliz, e de repente a bolsa começou a cair, tá? E muita gente ficou assustada. Mas, gente, não é para tanto, né? Olha só, tem que ficar calmo. Olha a cara do Barça aí, como é que ele está rindo à toa, né? Então a gente tem que ficar que nem ele. Essa quedinha aí não faz mal nenhum. Olha só, você pega isso aqui e bota no gráfico de longo prazo, olha só o que acontece. É só esse pedacinho aqui, tá vendo? Esse gráfico aqui é um gráfico de um ano. Então você vê que essa voltinha que está circulada em vermelho, né, não significa praticamente nada em relação, né, à tendência de longo prazo, tá? Então você faz parte até do processo da bolsa normal, de correções. Uma coisa importante para a gente entender é o seguinte: o preço é volátil no curto prazo, tá? Esse zigue-zague, sim, essa variação é super comum e é até saudável, faz parte do negócio, tá? Você tem que se acostumar com esse tipo de volatilidade. É uma volatilidade normal, tá? Lógico, tem as volatilidades maiores, eu vou falar sobre isso agora. Então a bolsa, os preços não crescem dessa forma aí, tá? Que você está vendo do outro lado aqui. Não cresce de forma linear e reta, né? Geralmente acontece dessa forma aí, ocorre em zigue-zagues. Só que nessa linha aí está tudo certinho, né? O zigue-zague está praticamente perfeito. Então a linha de tendência verde ela passa mais ou menos no meio. O que acontece na verdade é isso aí, ó, né? O zigue-zague não é certinho. Ele tem momentos onde tem uma alta muito grande e momentos que tem uma baixa muito grande, tá? Então você cria aqui, ó, oportunidades, né? Esses pontos aqui são oportunidades, momentos onde a bolsa caiu muito, né? E você pode, de repente, ser uma oportunidade de compra. E você tem pontos onde a bolsa ou uma ação acabou subindo muito, além do que seria normal, tá? Ou seja, a bolsa, os preços são movidos por expectativas que criam momentos de excesso de pessimismo e momentos de excesso de otimismo, entendeu? Então, o investidor a longo prazo ele tem que pensar o seguinte: a volatilidade passa a ser a nossa aliada. Essa volatilidade do preço ela nos ajuda, tá? Nos ajuda a comprar ativos bons com preços baratos. Aquele ativo bom que você está sempre querendo comprar, então quando tem uma volatilidade dessa, de repente, ele vai ficar no preço interessante de compra. Olha só o caso do Bradesco, né? Só que lá em 2018, que beleza, ele ficou aqui abaixo dessa faixa aí de 26, 27 reais e deu vários momentos de compra, essas setinhas amarelas aí que eu botei no gráfico, tá vendo? Além disso, o banco pagou dividendos e agora está gerando quase 20% de bônus. Então, quem conseguiu comprar nesse ponto aí, né, fez um ótimo negócio. Você vê que também não é acertar o fundo, né? Você tem uma área de compra. Essa área de compra aí durou quase de 3 a 4 meses. Né? Foi um momento de compra bem grande. Então, você pode fazer vários aportes ao longo do tempo no Bradesco em 2018. Então, o investidor de longo prazo deve encarar momentos de queda como oportunidade. Então, seja otimista quando todos estão pessimistas, tá? Essa é uma das principais regras do jogo para você ter sucesso como investidor de longo prazo, tá bom? Mas vamos lá então, vamos falar de bolsa em queda e como se proteger. Eu estava falando agora somente do mindset, tá? Então, como se proteger? Primeiro, prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, os mecanismos de proteção, né, você tem que construir antes. Você tem que ter já uma carteira desculpe, você tem que ter já uma carteira preparada para esses momentos, tá? Não adianta na hora que está na crise, na hora que está a bolsa caindo, você quer fazer tudo do zero. Então você tem que ir aos poucos construindo uma carteira
que seja resistente a períodos de crise, tá bom? Então tá aí, não adianta você contratar o seguro do carro na hora que o carro foi roubado, né? Então é a mesma coisa com ações, é a mesma coisa com seus investimentos, tá bom? Então, ponto 1. Primeiro ponto é diversificação em ações, tá? É muito importante você ter uma carteira bem diversificada em ações em vários níveis. Por exemplo, você pode ter diversificação entre dividendos, small caps e ações de valorização. Você pode ter diversificação na mesma carteira entre blue chips, que são empresas de grande porte, e small caps, que são empresas de menor porte, e micro caps, que são empresas muito pequenas. Você pode também ter diversificação por setores. No gráfico aí, por exemplo, 42% de bancos, 23% de varejo, 16% elétrico, construção e outros. Então, uma diversificação por setores de atuação. E você pode ter também diversificação pela fonte, pela origem das receitas da empresa. Por exemplo, mercado interno. Então, essa parte vermelha serão as empresas da sua carteira que tem a principal fonte de receita no mercado interno, no Brasil. Em amarelo, as exportadoras, as que conseguem a sua receita principalmente de fontes externas, ou seja, que têm receitas atreladas ao dólar. E neutras são aquelas empresas que têm tanto receitas no Brasil quanto no exterior, então o impacto, né, cambial acaba sendo neutro, acaba se equivalendo, tá bom? Então, ponto 2, vamos lá para o ponto 2, diversificação em ações, agora diversificação em ativos, tá? Então, a sua carteira tem que ser também diversificada em ativos. Não adianta você ficar com essa história de 100% em ações, 100% em ações, tá? Vamos ver isso melhor. Olha só uma carteira interessante, 42% em ações, que é essa parte azul, 23% em renda fixa, a parte rosa, 16% em fundos imobiliários, 11% em dólar. Dólar, na verdade, eu estou dizendo aqui, ativos em dólar, tá? Pode ser ações em dólar, pode ser até fundos, né, fundos cambiais, tá? E 8%, de repente, em imóveis ou outro tipo de investimento. Estou só mostrando para você um exemplo. Não estou dizendo que essa carteira aqui é a melhor, tá? Esse tipo de diversificação por setores. Só estou mostrando um exemplo. É muito importante você ter também investimentos em outras áreas. Então, uma coisa importante é o seguinte, a diversificação em diversos ativos ou em diversas ações, ela deve ser feita ao longo do tempo. Você não pode começar agora do zero e pensar, não, eu tenho que ter imóveis, eu tenho que ter FIIs, eu tenho que ter ações, eu tenho que ter... Não, você vai construir isso ao longo do tempo, tá? Isso é muito importante. Conforme os ativos forem ficando baratos, você vai tendo oportunidade de compra, tá? Agora, eu não vejo um bom momento para comprar ativos em dólar, porque o dólar está caro. A tendência é que o dólar caia no médio e longo prazo, tá? Lógico, as tendências podem mudar, mas assim, a minha visão é que o dólar pode cair, pode reduzir o seu valor nos próximos meses, nos próximos anos, tá? Então eu vejo o dólar hoje caro. Mesma coisa com fundos imobiliários, tem um momento certo para comprar, um momento certo para vender. Então, assim, a diversificação também tem que ser feita ao longo do tempo, com paciência, com calma. Tá? Imóveis é a mesma coisa. Quem gosta de lidar com imóveis sabe que tem épocas que os imóveis estão baratos, né? É mais fácil você comprar uma sala comercial, um apartamento, do que em certos momentos onde os imóveis estão caros. Tá? Então, essa diversificação tem que ser feita com paciência, sem pressa, tá? Aproveitando aí as janelas de oportunidade que aparecem. Então, ponto 3, como se proteger? Comprando ações de boas empresas. Isso é fundamental, né? Você comprar ações de boas empresas. Isso te protege muito, porque as boas empresas sofrem menos em períodos de crise. Você vê, por exemplo, o Itaúsa. A Itaúsa, você ganhou um gráfico de 2018, você vê que a Itaúsa caiu 33%, né, entre março e mais ou menos em junho, ou seja, uma queda de 1/3 do valor, é uma queda muito grande, e depois subiu 53%. Aí você pensa, o que aconteceu com a Itaúsa, né? Será que ela perdeu receita, perdeu lucro, piorou, teve alguma crise? Não teve nada. Foi justamente um movimento de mercado, né? A empresa, você pode ver que o lucro líquido dela se manteve praticamente estável, não mexeu quase nada. Os dividendos por ação também se mantiveram estáveis, né? Também não se mexeram praticamente. Então, ou seja, a empresa teve uma volatilidade de preços que não se espelhou nos seus fundamentos, nos seus indicadores. Então, mostrando claramente uma situação interessante de compra, porque o preço caiu, mas a empresa continuou a mesma coisa. Então, compre com foco nos fundamentos, invista com foco no longo prazo. Esqueça a flutuação de preço de curto prazo. Tá? Preços não afetam os fundamentos da empresa.
Coloque isso na cabeça. Preço não afeta os fundamentos, tá? Preço é um fenômeno de curto prazo. Fundamento é uma estrutura de longo prazo, tá bom? Coloque isso na cabeça. Então, o que define uma boa empresa? Lucratividade, rentabilidade, empresas que pagam dividendos e empresas que têm diferenciais competitivos, como uma boa marca, uma boa gestão, uma liderança de mercado. Então, tudo isso caracteriza uma empresa com diferencial competitivo, tá? Como se proteger? Ponto 4. Reserva de liquidez para oportunidade. Isso é muito importante. As pessoas não deixam dinheiro em caixa para comprar. Esse dinheiro em caixa você pode botar numa aplicação ali com liquidez imediata para você aproveitar a oportunidade. Então, esses 30% que você está vendo aí no gráfico, né, o azul claro, ele seria aí uma reserva de liquidez dentro da sua carteira de ações. Imagina que isso aí é a sua carteira de ações, tá? 70% ações, 30% reserva de liquidez, tá? Quem tem dinheiro na mão faz bom negócio. Gente, essa frase aí é a frase mais importante, é uma das frases mais importantes do investidor e do negociante em geral, tá? Se você tem dinheiro na mão, você faz bom negócio, tá? Se liga nisso. É muito importante você ter uma reserva de liquidez que te ajude a comprar ações nesses momentos. Na crise, nos momentos de pânico, dinheiro manda, tá? Gente, isso é fundamental. Na crise, quando está todo mundo apertado, querendo vender, desesperado, se você tem dinheiro na mão, se você tem uma boa cabeça, você consegue fazer excelentes negócios, tá? Como se proteger? Ponto 5, comprando barato. Isso aqui também é muito importante. Se você comprar barato, você tem mais margem de erro, não é verdade? Sua margem de segurança é maior, aquela famosa margem de segurança que o Graham já tanto fala. Então imagina o seguinte, vou dar um exemplo simples que você vai entender. Esse aqui é o mesmo gráfico da Itaúsa que eu coloquei lá atrás. A Itaúsa agora deu uma quedinha, está na faixa de R$ 11,50, né? Então imagina o seguinte, você tem aqui o camaradinho José comprou aqui embaixo, mais ou menos abaixo de R$ 10, o João comprou aqui na faixa de 11 e o Oswaldo comprou aqui em cima lá por R$ 13. Quem que você acha que hoje está mais tranquilo? Pensa bem, tá? Aposto que é o primeiro, né? Que é com a bolinha azul, né? Que comprou lá atrás por menos de R$ 10. Então, isso mostra o seguinte, que lógico que a tendência é que quem comprar Itaúsa vai conseguir ter retorno no seu capital, tá? Mas comprar barato sempre te dá uma segurança maior, tá? Então, o primeiro camaradinho aí, que ele comprou mais barato, ele tem algumas vantagens sobre os outros. Primeiro, ele comprou mais quantidade de ações, né? Número 1. Segundo, ele comprou ações que pagam mais dividendos, porque a relação dividend yield é dividendo e preço. Então, ele comprou com dividend yield maior, tá? E a terceira é que ele tem uma margem de segurança. Então, se o preço cair, ele ainda continua psicologicamente, na parte psicológica, vai afetar menos as suas decisões, tá? Isso, para quem está começando, é muito importante, tá bom? Como se proteger? Ponto 6. Aí é o ponto um pouquinho mais avançado, que é fazendo hedge com opções, tá? Isso aqui realmente é a forma certa de usar opções. Então, o verdadeiro propósito do mercado de opções é fazer hedge, proteção de carteira de ações, tá? Opções funcionam como seguros em caso de grandes quedas. Eu recomendo, geralmente, opções para pessoas que já têm um patrimônio um pouco mais alto, tá? É uma boa forma de você proteger a sua carteira, é uma boa forma de você, de repente, ter uma exposição um pouco maior em ações, tá bom? Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque é um tema mais pesado, um tema que demora mais para falar, para explicar. Então, eu só estou dizendo que tem também essa opção, tá? Que é a proteção fazendo hedge com opções. Então, tem várias formas de fazer proteção de carteira, tá? Se liga nisso e não se preocupe tanto com esses movimentos de curto prazo, tá bom? E Buffett, gostou? Eu quero ver derreter. O Buffett é danado, o Buffett ele quer comprar barato. Pessoal, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos em redes sociais, deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário, ajuda muito o canal. Também comente o vídeo dos amigos, né? Faça um debate bacana. E é isso aí, muito obrigado. A sua presença aqui no canal é muito importante, tá? Ajuda muito, tá? E vamos aí, vamos em frente. Forte abraço, tchau, tchau.